Efésios capítulo 4, versículo 3 em diante. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vamos falar sobre a revelação principal. Na verdade, isto é um leite, mas irmão Brana chama de principal e de importante. Então, se a gente não tem aquilo como principal e a gente não tem aquilo como importante, a gente não tem a revelação que o irmão Brana tinha. Para você ter a revelação que o irmão Brana tinha, você tem que ter esta revelação principal e importante. E qual seria esta revelação importante? O irmão Brana diz que é a deidade. É uma coisa que nós conhecemos já há muito tempo, mas como existem muitas interpretações, e as pessoas que creem em dualidade enganam o povo dizendo que eles creem na deidade. O povo que crê na trindade engana o povo que crê, dizendo que crê em um só Deus. Eles estão enganados e enganando. Estão enganando um ao outro por falta de revelação. Você sabe que durante as eras esta revelação foi perdida. Este é o caso de nós termos o ministério da restauração de todas as coisas, o ministério de Elias, para poder trazer para nós o que foi perdido durante as 7 eras da igreja. Foi maravilhoso o ministério da igreja em 7 períodos, mas ela não tinha a revelação principal. Ela perdeu esta revelação depois que os apóstolos morreram. E aí veio Lutero, não pôde dar essa revelação, porque Lutero também cria em Pai, Filho e Espírito Santo. Wesley também cria Pai, Filho e Espírito Santo. Pentecostais vieram também Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando veio o ministério de Elias, para cumprir Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11 e outras escrituras, a coisa mudou. Aí o profeta trouxe esta revelação que é principal. O batismo é uma revelação principal. Se você não sabe o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, então você não tem revelação. E revelação é exatamente o mistério oculto que agora foi revelado. Então você tem aquilo revelado e aquilo é principal. As pessoas que não são batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, elas não deram nem ainda o primeiro passo, porque você precisa ter esta revelação que Deus é um, para poder aceitar o batismo no nome deste um. Se Deus fosse 2, você teria o batismo em nome de 2. Se Deus fosse 3, você teria o batismo em nome de 3. Mas como Deus é um, e nós acabamos de ler aqui, um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Não tem esse negócio de fé católica, fé presbiteriana, fé luterana,
fé metodista, fé pentecostal. Não existe isso. A Bíblia só existe uma fé. Então, se nós não temos uma só fé, que é a fé que os apóstolos tiveram, você não encontra um apóstolo batizando, falando Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles não tinham esta fé católica, esta fé protestante, esta fé pentecostal. Eles não tinham. O Pentecoste deles era original. Era diferente desse Pentecoste que nós tivemos aí em 1900, no século XX, o início do século XX. Por isso, o povo precisa voltar à revelação principal. Muitos dentro da própria mensagem não têm revelação, a revelação principal. Homens que andaram com o irmão Brana, homens que o irmão Brana cria neles, homens que o irmão Brana disse para eles: se você quiser saber alguma coisa a meu respeito, pergunte a ele. Este homem que ele mandou perguntar a ele, exatamente que creu diferente do que o irmão Brana pregou. Ele nunca pregou o que o irmão Brana pregou, sendo a revelação principal. O irmão Brana vem mostrando Jesus Cristo é Deus. Este homem, que o irmão Brana falou: se você quiser saber alguma coisa a respeito do que eu creio, pergunta ao irmão Liveio. Mas o irmão Liveio não pregou o que o irmão Brana pregou. Escrever, ele escreveu. Gramaticou as 7 áreas da igreja, não pôde dizer diferente. Tinha que dizer o que estava escrito. Ele tinha que dizer o que o irmão Brana disse. Mas você toma uma literatura deles, aí você não encontra. Jesus Cristo é Deus. Entende? E quando encontra, eles querem dar uma explicação que o William Branham não deu. O que falta é a revelação principal. Você pode ter a mensagem do irmão Branham, você pode crer no novo nome, você pode crer nos trovões, você pode crer em tudo. Se você não tiver a revelação principal, você não tem fundamento. Sua fé nos selos, nos trovões, nas ordenanças que Paulo deixou para nós, que o irmão Branham veio trazendo claro para nós. Se você não tiver a revelação principal da deidade, você não tem fundamento, sua doutrina não tem fundamento. Então, quem quer explicar que existe um Deus e que existe um Jesus, não tem fundamento na Bíblia e não tem fundamento na mensagem. Eu me envergonharia, se eu fosse vocês, de dizer que crê no profeta. E depois, na hora de explicar, não explica como o profeta explicou. O profeta mostrou que Deus não é como o seu dedo. Isso ele mostrou, certo? Porque não é como a unicidade, que é aquele que é único em si mesmo. Deus é uma unidade. Deus não é uma unicidade. Ele é uma unidade. Unidade é você unir o espírito na carne. Isto é uma unidade. E as pessoas têm aprendido isto? Não tem. Isto foi uma mensagem dada por Paulo. Procurar e guardar, procurando guardar a unidade do Espírito. Não a trindade do Espírito. Não a dualidade do Espírito. Mas a unidade. Você só guarda a unidade do Espírito quando você tem o Espírito em você. Aí é uma unidade. Não é uma dualidade. O Espírito em mim, o Espírito em você, é uma unidade. E esta é a revelação principal. Você pode dizer: eu creio num só Deus, mas se você não tiver esta revelação, como o irmão Branham pregou, não vai adiantar nada. Se você disser: eu creio na deidade, mas você tem uma deidade que o irmão Branham não creu, não pregou,
e que a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo aponta a uma deidade, que é uma unidade. O Pai, Espírito, o Filho, carne. Isto forma um, assim como eu e o meu espírito e a minha alma. Isto forma um homem. Se apenas tivesse o corpo e o espírito, formaria um animal, certo? Mas aqui tem uma alma. Então nós raciocinamos. Somos diferentes dos animais que não raciocinam. Nós temos uma alma para prestar conta a Deus. O que você faz? É tudo repetido isso aqui para nós. Isso é mensagem que a gente prega há mais de 20 anos. Eu prego essa mensagem já há mais de 40 anos, certo? Eu vou completar agora, esse mês estou completando 50 anos de ministério. E pensa bem, eu fiquei 1 ano e pouco na Trindade e depois vim para a mensagem do profeta. Desde quando eu criei no profeta, eu criei num só Deus. Eu nunca criei que Deus é um e Jesus Cristo é outro. Toda a vida eu criei que Jesus Cristo é Deus. Não existe 2 pessoas, não existe 3, é somente um. A parte de um parágrafo na era de Laodiceia, parágrafo 56, parte C deste parágrafo, aleluia. Aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Sabe o que ele estava lendo? Ele estava lendo Isaías 65, 16. De sorte que aquele que se bendicer na terra será bendito no Deus da verdade. Aí ele diz, a tradução correta não é Deus da verdade, é Deus do Amém. É isso que o irmão Brana ensina aqui. Isso é o correto, a tradução. O profeta veio e corrigiu até a tradução, que as pessoas traduziram a Bíblia, mas elas não puderam traduzir certas palavras corretas. Mas vem um profeta, ele pode mostrar para nós a tradução correta desta Bíblia. Por isso ele diz assim, com respeito àquele que se bendicer na terra, será bendito no Deus da verdade. Ele diz, isso é correto, porém a tradução correta não é Deus da verdade, mas é Deus do Amém. E aí você vai encontrar em Apocalipse o mesmo Deus do Amém. Então não tem 2 deuses do Amém, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Um sendo Deus do Velho Testamento, um Deus mais velho, e o Jesus do Novo Testamento, um Deus mais novo. Não existe isso. Aqui, irmão Brando diz, aleluia. Aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Amém, quando você fala amém, acabou a oração. Amém é fim. Amém é assim seja. Terminou. O Deus do Amém, do Velho Testamento. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Ali está de novo. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Irmão Brana diz, o Novo Testamento não revela outro Deus, como se Jesus fosse um outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo, porque ele era espírito e ele não podia ser visto. Agora ele passou por uma coluna de fogo, foi visto como fogo, como luz, mas ele precisava ser visto como homem. Então Deus se fez carne. A palavra, São João capítulo 1, verso 1 e verso 12, se fez carne e habitou entre nós. Isto é uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho, ele veio para revelar e para dar a conhecer
ao Pai. Ele nunca falou de dois deuses, falou de um. E agora, nesta última era, por isso tem gente que ainda está na era de Laodiceia, e eles estão com uma fé antes da era de Laodiceia. Porque na era de Laodiceia, que é antes dos selos, antes da vinda do Senhor, para revelar os selos, trovões, novo nome, irmão Branham já trouxe a revelação principal. Se as pessoas não têm a revelação principal na era de Laodiceia, da unidade de Deus, desta deidade, se eles não têm esta revelação principal, você espera que eles vão crer nos trovões, novo nome? Não vão. Por quê? Porque eles não tiveram nem a revelação principal em Laodiceia. Primeiro, Deus veio através do profeta trazendo a nós esta revelação principal. A revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Eu que digo, olha, eu teria vergonha de ser um pregador e ter mensagem. Tem pregador que tem 50 mensagens sobre a deidade. E é 2. Não existe deidade 2. Você tem que ver que a deidade é como Branham pregou. Escuta, a revelação principal, guarda isso. Se você não tem a revelação principal na era de Laodiceia, jamais você terá a revelação dos trovões do novo nome que só veio depois de Laodiceia. É como os pentecostais. Se eles não têm revelação do batismo em nome de Jesus Cristo, você não espera que eles vão crer em profeta. Eles não vão crer, porque eles não têm revelação nem do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu creio num profeta, e eu sei que isso é verdade. Se eu digo para você, eu creio num profeta, Moisés creu também, e era um Deus só. Abraão creu também, e encontrou com ele Elohim, era um só. E todos os profetas. E depois ele nasceu de mulher. Um só. Por obra do Espírito Santo. Deus trazendo sua natureza para a terra. Para unir sua natureza espiritual com a terreal. Isto é unidade. Deus unindo em um corpo. E aquele corpo era o corpo de Deus, era o nome de Deus, porque Deus estava num corpo e Deus é um. Então, a revelação principal, a revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Eu estou lendo aqui, Laodiceia 56. Vocês que creem em 2, vocês que não têm esta revelação, vocês podem pregar isso? Vocês têm coragem de pregar isso para a igreja e adulterar a interpretação? Aqui está interpretado pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia interpreta a Bíblia, a mensagem interpreta a mensagem. Não sou eu o intérprete da Bíblia. A própria Bíblia interpreta ela mesma. Você vai nela, ele que veio, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que era ele. Todo mundo sabe que era Jesus. Isaías 9:6. Isaías 7:14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus. Não um Deus, é Deus conosco. Meus amados, é importante a revelação. A revelação principal da deidade. Se você não tem, você está perdido na dualidade, na trindade. E nós ficamos todas as eras da igreja. Depois que os apóstolos dormiram,
ficamos aí com a doutrina da Santíssima Trindade da Igreja Católica. Batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo da Igreja Católica. Procura um apóstolo na Bíblia e vê se ele batizou alguém falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem. Olha na Bíblia. Olha em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo nos apóstolos. Se a igreja, durante as eras, tivesse deixado os atos do Espírito Santo entrar nela, ela teria o verdadeiro ensinamento e a verdadeira revelação. Mas ela não deixou o Espírito Santo entrar nela, os atos do Espírito Santo entrar na igreja. Quando é que esse ato do Espírito Santo foi entrar na igreja? Quando Deus mandou o profeta. Aí que os atos do Espírito Santo retornou à igreja, como ele esteve nos dias de Pedro, nos dias de Paulo e assim por diante. Por isso, quando você tem a mensagem do William Branham, você é batizado no nome deste Deus, no nome desta deidade. Não existe outra deidade. Olha o que diz o William Branham. Isso daqui é revelação principal. Ele diz: Jesus é Deus. Eu fico pensando que estas pessoas dualistas e mentirosas, falsos intérpretes, serpentes, raça de víboras, desses dias final, como pode tomar a mensagem e negar a própria revelação? Como podem tomar a Bíblia e negar a revelação da Bíblia? Diz William Branham: Jesus é Deus. Eles têm vergonha de expressar esta palavra em suas mensagens. Você que já ouviu alguns que pregam deidade, dá uma examinada para você ver se ele vai falar que Jesus é Deus. Mas Branham falou, porque Branham era profeta. E nós temos que seguir o profeta. E não apenas alguém que andou com o profeta, mas seguir o profeta, sua mensagem, que é principal. Muitos que crêem na ressurreição isolada do profeta aqui no Brasil, eles têm essa doutrina que Jesus não é Deus. E onde encontraram isto? Na mensagem não foi, na Bíblia não foi, porque a Bíblia diz que ele é Deus. Ele é Deus forte. Se você tiver outro Deus, ele é fraco. A Bíblia mostra que ele é Pai da eternidade. Se você tiver outro Pai fora de Jesus, ele é fraco, ele não é da eternidade. Então é preferível a gente tomar a Bíblia, que ela é a revelação principal. A mensagem de William Branham é a revelação principal. Ele diz: Jesus é Deus. Ele e o Pai são. São é unidade. Olha para você ver. São é unidade. Não é unicidade. Ele e o Pai são um. Eu e o meu espírito somos um. O que seria desse corpo sem o espírito? Seria um defunto. Você não pode ter Cristo sem o Pai. O Pai é a vida, é o espírito daquele corpo, pois quem o gerou foi o Espírito Santo. Por quê? No corpo natural, sem o espírito, nós somos mortos. Porque o espírito é a vida que vem a este corpo. Ele e o Pai são um. Há um só Deus. E seu nome é o Senhor Jesus Cristo. A Era de Laodiceia, 56. Olha, se você ler só esse parágrafo, se eu não fosse um que cresce na deidade, eu lendo só esse parágrafo, eu não precisava de mais nada. Eu já aceitaria meu batismo em nome de Jesus Cristo. Eu já creria que o Senhor Jesus Cristo é o único Deus, não existe outro.
além dele. Isso é tudo, meu irmão. A revelação principal. Isso quer dizer que me leva ao céu, que me salva, que me perdoa, que me dá vida. É esta revelação. Ela é principal. O demais, você vai aceitando conforme vem, baseado nesta revelação principal. De um só Deus, que desde o princípio veio operando, e esse Deus se fez carne e habitou entre nós. Um Deus que era espírito se fez luz, um Deus que era luz se fez carne e chamou Jesus Cristo. Habitou entre nós e voltou à luz outra vez. Ele disse que ia voltar para o Pai. Vim de Deus e volto para Deus. Ele veio da luz e voltou para a luz. Depois ele manifestou na estrada de Damasco a Saulo, como? Não como aquele Jesus carne, osso, não, agora coluna de fogo. Ele já tinha voltado ao Pai. Por isso que ele tinha sido derramado na igreja. A igreja total de Jesus Cristo, ela tem o Espírito de Jesus Cristo total nela. Cada membro deste corpo tem uma fagulha, mas a igreja, ela tem o Espírito total, a deidade, vivendo em nós. Então, eu não posso agir diferente, você agir diferente, e dizer que nós somos a igreja, e que nós somos o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo tem um Espírito, o Espírito Santo. E a igreja, que é o corpo de Cristo hoje, ela só tem um Espírito, que é o Espírito Santo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Não tem mais do que um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. Um só Espírito. Você não pode ter outro Espírito senão o Espírito Santo. Se você tiver outro, você não é desse corpo. Por isso Deus tem um corpo, Deus tem um Espírito. Eu tenho um corpo, eu tenho um Espírito. E assim como ele diz, eu e o Pai somos um. Você não pode crer diferente. Você vê que esta é a revelação principal. Efésios 4, 5, um só Senhor. O que era Jesus? Senhor. Então não tem mais do que um. Uma só fé. Qual é esta fé? Foi falada por Jesus, pregada pelos apóstolos. É assim. Nós estamos numa só fé hoje. Falada por Brana e pregado pela igreja, pelo irmão, a irmã, que ouve e crê. Essa pregação está surtindo efeito na sua vida. E nós, os pregadores, devemos fazer como os apóstolos fizeram, que aquilo que Jesus ensinou, eles pregaram, doutrinaram, porque agora o Espírito Santo estava neles, trazendo aquelas doutrinas. Por isso Deus fez isso no entardecer, através do seu profeta. Deus veio no profeta, revelou toda a palavra, e agora nós, os pregadores, se nós tivermos aquele mesmo Espírito que levou Brana a pregar os selos, aquele mesmo Espírito que visitou William Brana naquele quartinho, se nós tivermos o mesmo Espírito, vamos pregar a mesma revelação, porque aquele Espírito que estava em William Brana, naquele quartinho, enquanto ele pregava aquelas 10 mensagens dos selos, aquele Espírito estava em unidade, o profeta e o Espírito. E se você quer estar em unidade como membro do corpo de Cristo e o Espírito, se você não tem unidade com esse Espírito da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, você não é do corpo.
é uma unidade, é um vínculo de paz que cada um temos. Ele é o Deus do amém. Isto quer dizer, quando chega em nome de Jesus Cristo, amém. Ele é o Deus do amém. Não existe outro. Você não tem que preocupar e orar a outro. É somente a Ele. Tudo que pedires ao Pai em meu nome. E ele chegou um dia que ele disse para os discípulos, vai chegar a hora que eu não vou falar para vocês, que eu vou rogar ao Pai. Porque o Pai sabe todas as coisas, já estava nele. Chegar a hora era quando descesse o Espírito Santo. Ele não ia dizer, eu vou rogar ao Pai. Não, eu rogarei ao Pai enquanto ele estava ali, presente. Leia São João 17 e aprenda ali para você ver. São João 16, aprenda o espírito da revelação. Que muitos pregadores dizem, eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nem existe esse vocabulário na Bíblia. Palavra de 3 nomes, em nome do Pai, em nome do Filho. Como se o Pai tivesse um nome, o Filho tivesse outro e o Espírito Santo tivesse outro. Você tem que orar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual é esse nome? Tem que orar em nome. Mas qual é o nome do Pai? Ele não mandou você falar Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mandou você batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Já está mostrando através das expressões dessa palavra que é uma pessoa só. Pai, Filho e Espírito Santo tem um nome. A palavra nome é dita uma só vez, não em nomes do Pai, Filho e Espírito Santo, é em nome singular. Bom, eu que sou de 4º ano querendo ensinar você, mas o pentecostal não aprendeu até hoje. E são eruditos, vão a seminários, e são ministros, e formam, e tem muito mais sabedoria do que eu, mas não tem revelação principal. Falta-lhe a revelação principal. Ele é o Deus do amém. Ele nunca muda. O que ele faz, nunca muda. Ele o diz, e o que diz, permanece. Ele faz, e o que faz, fica feito para sempre. Nada pode ser tirado do que ele diz. Se ele diz, eu e o Pai somos um, você não pode arrumar uma interpretação para isso. Eu e o Pai somos um. Somos um mesmo, eu e o Pai. Eu sou o corpo, o Pai é espírito, nós somos um. Qual interpretação você quer dar para isso daí? Não estão vocês felizes por servirem a um Deus desta espécie? Vocês podem saber exatamente onde estão com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Você pode saber que isto é real desde o princípio da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Isto é perfeito, isto é real. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro que veio com o nome de Deus. Ele é o último que veio com o novo nome de Deus. Ele é o mesmo. É aquele mesmo Espírito, só tem um corpo diferente. Mas é o mesmo Espírito Santo, operando no amanhecer em Jesus, no entardecer, no 7º anjo, Zacarias 14, 7. Bom, eu não preciso de mais nada, eu creio. Ele é o Deus, amém, e jamais mudará. Obrigado, Pai, pela oportunidade de podermos crer na sua palavra e de saber que esta revelação principal, ela é importante para a nossa vida espiritual, para caminharmos aqui e olharmos para o céu e falarmos com o nosso Deus, sabendo que Ele é o único, o Deus do amém, aquele que veio, se fez carne, morreu, ressuscitou, voltou à condição de origem,
desceu no Pentecostes, operou naqueles irmãos, deu a mensagem doutrinária para os apóstolos, mas finalmente o abandonaram, o deixaram de lado depois que os apóstolos dormiram e vieram com mensagens trinitárias, dualistas. Mas estamos agradecidos, Senhor, porque novamente tu desceste no entardecer e ensinou novamente esta palavra da deidade, que é uma revelação principal e importante para nós. Estamos agradecidos pelo profeta que o Senhor mandou. Ai de nós se não tivéssemos um profeta. Ai de nós se Apocalipse 10 não tivesse vindo, nós não saberíamos dos selos. Mas antes de Apocalipse 10 vir, veio Apocalipse 3, 14 em diante, o anjo, a igreja de Laodiceia, e trouxe esta revelação principal para nós, para depois vir trazer a revelação dos trovões, que tem fundamento nesta principal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus, foram numerosas visões, sinais procedentes dos céus, os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. Os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios seus. O homem vidente já foi, a sua mensagem ficou, reviveu em nós a semente, fez o que Deus lhe mandou, partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. Partiu para Cristo após a conclusão, e tudo ele restaurou. A sua mensagem nos chama pra perto de Deus estar. Aquele que o trouxe e o levou é o mesmo que vai voltar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. João outra vez já pregou o que Branham veio revelar. A esposa já se aprontou e espera Cristo chamar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar. E agora o profeta nos braços de Cristo espera o rebanho chegar.